Olá, meu nome é Caio Flávio e nessa aula eu vou te mostrar uma ideia genial que pode se tornar o seu primeiro projeto. Mas antes disso, olha aqui embaixo, acessa o meu Instagram, ou Twitter ou Facebook, que é CaioFLV. Já deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreva no canal, beleza? Nós vamos clicar aqui na Main Camera e mudar o Projection de perspectiva para ortográfica, tá? Que é 2D. E depois disso vamos adicionar um botão via Canvas. Quando o botão for adicionado, a gente vai clicar no objeto Canvas e no Render Mode a gente vai mudar para Screen Space Camera e adicionar a câmera da nossa cena. Feito isso, agora o tamanho do Canvas acompanha o tamanho da resolução da nossa câmera. E para finalizar, nós vamos selecionar Scale with Screen Size e colocando a resolução do seu monitor. Assim, todos os elementos da UI eles vão estar ajustados à resolução do Canvas, que é a resolução da câmera, que por sua vez é a resolução do monitor do jogador. E também alterando o Plane Distance, que é a distância do Canvas em eixo Z da própria câmera. Então a gente vai colocar aqui a distância de somente uma unidade para frente da câmera. Esse botão vai ser o responsável por adicionar os elementos na nossa cena. A gente vai deletar o text, a gente não precisa dele, mas a gente vai adicionar uma imagem da UI dentro desse botão. Você vai clicar na imagem, adicionar o sprite desejado dentro dessa imagem. Você pode ver que eu peguei aqui uma imagem de referência do itch.io mesmo, dos planetas, e eu fiz vários cortes representando cada planeta como um objeto que eu vou adicionar na minha cena. Então eu selecionei aqui um dos cortes. E agora você pode ajustar, reescalonar e ancorar essa imagem dentro do botão. Você pode ver também que eu removi a imagem do botão, só para ela não ter essas bordas arredondadas. E agora cabe a você ajustar as cores desejadas para cada fase do botão. Aqui o botão necessita de ativar uma função, é por aqui que a gente vai fazer essa chamada, pelo onClick. Então vamos lá, agora a gente vai adicionar o script para poder adicionar os objetos na cena. O nome do script vai se chamar addObject. Eu vou criar 3 variáveis agora aqui no início do script. A primeira é uma lista de sprites, é uma lista de imagens de cada objeto que a gente vai adicionar na cena. O segundo é o spawn, a gente vai guardar o objeto spawn para a gente poder instanciar os itens na posição do spawn. E o terceiro é o sprite prefab. Sprite prefab vai ser um prefab que todas as vezes que a gente for instanciar um objeto na cena, ele vai utilizar esse prefab para poder ele ser representado como um objeto em cena. E depois disso a gente vai adicionar a imagem do objeto dentro desse sprite. E agora aqui tem a função que o botão pelo método onClick vai chamar. A função aqui chama add e vai passar como parâmetro um número. Esse número é a posição. Então vamos lá. A gente vai agora instanciar o prefab na posição do spawn. E a gente vai guardar essa instância na variável img da imagem. Img é o próprio prefab dentro da cena. Então a gente vai capturar o componente sprite renderer dele e nós vamos trazer a imagem do sprite list para dentro dele, na posição value. Nós vamos adicionar um objeto vazio, a gente vai renomear ele para spawn. Ele vai servir como referência para instanciar os objetos naquele ponto. Zerar as suas posições x, y e z também, só para deixar tudo zerado. E ele vai ficar no centro da nossa cena. Tá? Aqui você também pode ajustar ele para a posição que você desejar. Nós vamos criar agora um objeto vazio, um outro objeto. A gente vai renomear para Game Manager. E trazer o nosso script addObject para dentro do Game Manager. E você já pode arrastar o spawn para dentro da sua variável. E como nós não temos o prefab ainda, a gente vai criar um agora, adicionando um sprite 2D na nossa cena, renomeando para sprite prefab. Feito isso, você pode criar uma pasta somente para os prefabs. Você vai criar ela, vai arrastar o sprite prefab para dentro da pasta e depois disso você já pode deletar o objeto de cena. Agora que a gente já tem um sprite na nossa pasta, você vai clicar no Game Manager e arrastar o prefab para dentro da variável do prefab.
O que falta agora é a gente popular essa lista, a lista de objetos que vão compor a nossa cena. E você viu ali em cima que eu travei aquela aba, aquela janela, lá naquele cadeadinho branco. Porque agora eu posso clicar em qualquer outro objeto ali nas minhas pastas do projeto, que aquela aba Inspector, ela não vai sair daquele ponto. Então a gente vai arrastar para aquela lista todos aqueles objetos que a gente quer adicionar na nossa cena. E feito todo esse processo, é só destravar a aba novamente. Bom, chegou a parte agora de adicionar o objeto em cena. Você vai clicar no botão, vai arrastar o Game Manager para dentro ali do slot de ativação. Você vai selecionar add object, que é o nome do script, e passando como parâmetro uma posição do vetor de sprites. Quando o jogo se inicia, é só você clicar no botão e ele vai já adicionar aquele objeto na nossa cena. Ele adicionou aquele sprite daquela forma porque ele é o primeiro daquela lista, é a posição 0. E por fim, no script add object, a gente vai adicionar mais uma linha. Nós vamos adicionar o componente Polygon Collider 2D. Isso aqui você vai ver daqui a pouco, porque nós vamos utilizar as funções do mouse para cada objeto instanciado. Então, a gente está adicionando aqui um collider no objeto. Você pode ver que a Unity tentou gerar um colisor do mesmo formato, ou pelo menos de um formato parecido àquela imagem que nós estamos adicionando na cena. Só que eu também percebi que quando a gente adiciona esse objeto na cena, ele está muito pequeno. Então a gente vai vir aqui no prefab dele e a escala de 1 a gente vai passar para 2, só para ele ficar um pouquinho maior. Nós vamos criar o segundo script, que é o script decoration, tá? É a decoração. Então é o script que vai ficar dentro dos objetos instanciados na cena. Nesse script a gente vai utilizar as funções prontas da Unity. A função onMouseDrag, que seria quando o nosso mouse estivesse por cima do collider daquele objeto que tem o script. O mouse precisa estar por cima, clicando e arrastando o objeto. E quando ela for disparada, a gente vai capturar a posição do nosso mouse, transferir ela para uma posição dentro do ambiente de jogo, e nisso a posição daquele objeto que tem o script será a posição do mouse. Então, como o script vai ficar dentro dos objetos em cena, nós vamos clicar no Sprite Prefab e adicionar o objeto. Você pode adicionar pelo add component ou você pode também arrastar o script para dentro do objeto. Quando a gente dá play no jogo, adiciona esse objeto em cena, você pode ver que ao clicar nele, aquela função ela funciona, está funcionando. Quando a gente está com o mouse por cima do nosso objeto, a gente clica e arrasta o objeto, então a posição do objeto é igual à posição do mouse. Agora a gente vai adicionar outras funcionalidades para que quando a gente estiver selecionando aquele objeto, elas aconteçam. Por exemplo, se a gente clicar com a setinha para cima ou para baixo, vertical, nós queremos que a escala dele aumente ou diminua. Se a gente acionar o input horizontal, direita ou esquerda, eu quero que ele rotacione para a direita ou para a esquerda. Assim fica fácil da gente poder colar esses objetos na nossa cena da forma que a gente queira, com o tamanho e rotação que a gente queira. Você pode ver que as possibilidades de criação de cenários aumentaram drasticamente quando a gente adicionou essas novas funcionalidades de rotação e de escala. O próximo passo é a gente poder manipular os objetos em profundidade. E sim, existe profundidade no 2D. Os objetos podem estar acima ou por trás de outros objetos, dependendo da composição da sua cena. A gente vai aqui alterar o order in layer de cada objeto. Para isso, no script decoration, novamente, a gente vai adicionar mais uma funcionalidade enquanto estiver no onMouseDrag, que é quando a gente clicar no Keypad Plus. Keypad Plus é o botão de mais e o Keypad Minus é o botão de menos do teclado numérico da direita. Ele vai acessar o Sprite Renderer e o Sorting Order de cada uma dessas imagens. Sorting Order mais ou Sorting Order menos, adicionar mais um ou menos um nas camadas. Então aqui na cena eu adicionei o objeto, segurei com o botão esquerdo do mouse e cliquei mais e menos no teclado numérico da direita. Você pode ver. E para finalizar o script, a gente vai destruir esse objeto se clicado com o botão direito do mouse. Então, se você precisa primeiro segurar com o botão esquerdo e se você clicar com o botão direito, na mesma hora ele é deletado. Agora só falta a criação dos botões.
a gente vai replicar esse botão várias vezes para cada objeto na nossa cena. Quando eu clico no botão, você pode ver que existe a ancoragem. A gente vai ancorar esse objeto direitinho do tamanho do formato do botão. Isso vai acontecer para todos os botões. E uma coisa muito importante que só você que está vendo o vídeo por completo vai saber. Naquelas imagens que estão dentro dos botões, você vai clicar nelas no componente Image, você vai selecionar Preserve Aspect. Assim elas não vão se deformar caso elas forem esticadas do tamanho do botão. Feito isso, cada botão tem a função OnClick. Então a gente vai selecionar cada posição daquele vetor de imagens referente àquele botão. Então se aquele botão ali tem um meteoro, o meteoro também precisa estar na posição 3 do vetor, que no caso seria o número 2, contando de 0, 0, 1, 2. E agora você vai clicar na Main Camera e mudar a Solid Color dela de azul para preto, para a gente poder simular o espaço. Agora cabe a você adicionar mais elementos, mais botões, para que eles possam compor uma cena. E para que serve essa cena? Isso daqui serve para jogos de RPG de mesa, por exemplo. Você vai criar na Unity o seu próprio level builder. Você vai criar níveis para você poder jogar com seus amigos, com seus colegas. Você pode ser o mestre, mas também você pode ser um jogador. Você leva para casa dos seus amigos o seu aplicativo. E assim vocês conseguem adicionar os elementos em tempo real na sua cena. Cada vez com que os personagens passam de uma cena para a próxima, vocês montam aquelas cenas em tempo real para que tudo fique de uma forma muito mais representada nos seus jogos de RPG. É claro que também você pode utilizar esse jogo aqui para qualquer outro tipo de finalidade, mas uma coisa muito interessante seria mesmo para você que joga RPG ter o seu próprio level builder. E é claro, para você que não gosta de RPG, o que você ganha construindo esse level builder? Você ganha muita experiência podendo manipular objetos, criando scripts, utilizando funções prontas da Unity, canvas com buttons. Esse é o tipo de conhecimento que você nunca aprenderá copiando e colando um tutorial da internet mostrando como fazer um MMORPG revolucionário em 5 horas.